Servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores, mais um Fala Saúde! Vamos continuar agora com o nosso tema da CEP, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tratando dos deveres. E sobre o que nós vamos falar hoje, Rebeca? Isso, a gente vai retomar um pouco nessa nossa conversa aí das nossas legislações profissionais. E dentro dos nossos deveres, a gente tinha parado no artigo 35. A gente conversou até antes dele, até por ser um artigo um pouco mais polêmico. Então hoje a gente vai conversar só sobre registro e anotação de enfermagem, que engloba basicamente os artigos 35, 36 e 37. Simone? Vamos lá! Então, o que acontece, né, dentro desse novo Código de Ética? A gente teve aí uma polêmica, né, na obrigatoriedade do uso do carimbo. Então, primeiro a gente vai ler aqui os artigos e depois a gente vai discutir como que se desenvolveu a construção de uma alteração nesse Código de Ética. Então, é uma legislação nova de 2017 que já teve aí algumas alterações e é normal que a gente vá se adaptando, né, ao longo aí dos anos de uma forma que fique até mais seguro essa atuação profissional. Então, os artigos 35 e 36 falam... 35 primeiro, a gente vai ler só ele. Tá. Ele é um pouquinho longo, tá? Fala assim, que é dever do profissional de enfermagem apor nome completo e ou nome social, mais uma conquista aí, o uso do nome social. Que legal. Ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. E aí o primeiro parágrafo fala assim: é facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição no Corém, devendo constar assinatura ou rúbrica do profissional. Então vamos estacionar aqui, depois a gente vai para o segundo parágrafo. Aí, o artigo fala que é meu dever profissional usar o carimbo, tem as determinações, né? Todo mundo tem o conhecimento de que tem uma regra de como que deve ser realizado a confecção desse carimbo, até para não virar bagunça, né? Porque o prontuário é um documento legal. Então a gente precisa ali que tudo esteja de forma organizada, legível, né? Então eu tenho um código de ética que coloca que é obrigatório, né, esse registro do profissional que executou aquele procedimento que está sendo registrado, e ele me traz como facultativo o uso desse carimbo, o que anteriormente, na legislação anterior, era obrigatório. Então acabou ficando uma coisa bem confusa, bem polêmica, e foi necessário que o COFEM fizesse uma alteração, na verdade, uma publicação de uma nova resolução. E aí veio a publicação da resolução 545, já de 2017 ainda, né? Então, tanto o Código de Ética quanto essa nova resolução são do mesmo ano. Então, foram medidas que foram tomadas ali de forma ágil para regulamentar, né, essa legislação. E essa resolução do COFEM 545 fala da obrigatoriedade do uso do carimbo. Então aí eu tenho o parágrafo 1º do Código de Ética que fala que é facultado o uso do carimbo, e em seguida eu tive a publicação de uma resolução do COFEM colocado como obrigatório o uso do carimbo. E aí gerou toda aquela polêmica, né? O próprio texto do Código de Ética, que é amplamente divulgado, se coloca como facultativo. E aí depois eu tenho a publicação de uma resolução que coloca como obrigatório, e que muitas vezes os profissionais não acompanham essas atualizações, por isso que a gente fala sempre da importância de se acompanhar essas publicações oficiais dos nossos órgãos de classe, conselhos regionais e Conselho Federal, né? E aí vem essa publicação que às vezes o profissional não acompanha, que passa a ser obrigatório o uso do carimbo. Então o profissional está lá no exercício profissional, fazendo registro só com o nome completo e tal, e muitas vezes entrando em embates com chefias, com gestão, né, de que não é obrigado o uso do carimbo, eu não sou mais obrigado a usar o carimbo, né,
Só que já veio uma resolução fazendo essa alteração de que é obrigatório. E quando a gente entra nesse conflito, Simone, de que eu tenho uma lei que fala que é facultativo e aí eu tenho uma resolução que coloca como obrigatório o uso, a gente entra numa regrinha jurídica, vamos colocar assim, Sim. né? Da própria legislação brasileira. Então isso não sou eu, Rebeca, né, que estou falando, não é o Conselho Federal quem está determinando qual das duas leis são válidas. É uma regra da legislação brasileira, que quando a gente tem uma regra de âmbito, uma lei, né, uma legislação de âmbito geral e outra legislação de âmbito específico, essa de âmbito específico é quem passa a prevalecer. Então ela se sobrepõe à minha outra legislação geral. Então é como se, por mais que no Código de Ética, que é a minha legislação geral, eu tenha um artigo que fala que é facultativo o uso do carimbo, eu vou ter a publicação da resolução do COFEN, vamos de novo, resolução 545, é um número fácil de gravar, é importante que os profissionais tenham isso sempre em mente. Então, resolução 545 do COFEN é uma resolução específica que traz a obrigatoriedade do uso do carimbo. Ela se sobrepõe a esse meu artigo 35 que coloca que é facultativo, tá? Então, para quem ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. É um assunto que muitas vezes é usado até como pegadinha aí em provas, concursos. Fica mais essa dica para o profissional. Dá pra gente falar, né, Rebeca, da questão do mito, mito ou verdade, né? Tem até aqui não sei se vai dar pra ver aqui, ó, vou aproveitar, ó. O carimbo, verdade. Mito ou verdade? Mito ou verdade? O uso do carimbo é obrigatório, Rebeca? Mito ou verdade? É obrigatório. É obrigatório, verdade. Obrigatório. Resolução 545 de 2017 do COFEN torna obrigatório o uso do carimbo. Então vamos tomar cuidado aí, às vezes, quando a gente se resguarda, quer se resguardar por legislações, mas fica a necessidade da gente se manter sempre atualizado, né, acompanhar as atualizações dessas legislações, porque podem acontecer aí esses embates onde a gente precisa entender até o porquê que um vale e o outro não. Se a gente for até avaliar, né, Rebeca, a gente estava conversando de outras categorias de profissionais que também fazem uso de carimbo, a gente nem vê essa possibilidade deles fazerem qualquer tipo polêmica, essa né? polêmica e essa questão de eles escreverem o nome e escrever lá seja o que for da profissão deles, a caneta lá, né? Exato. Sempre é carimbo, então Exatamente. para nós é válido a mesma coisa. E aquele profissional, de repente, novo, recém-formado, né, pode ter acesso dentro do site do Conselho até Regional de Enfermagem, o Corém São Paulo disponibiliza um modelinho de como que tem que ser feito o carimbo, tem umas regras, né, o que precisa constar nesse carimbo. Então é legal a gente buscar sempre fontes fidedignas hoje em dia, né, para que a gente tenha... Além do bichinho, né? Além do bichinho. Toda aquela polêmica mais antiga que a gente tinha, se podia pôr bichinho, se não podia pôr bichinho, né? A gente luta tanto pelo reconhecimento, pela valorização da nossa profissão, né? Muitas vezes a gente precisa se colocar como esse profissional, ter essa postura profissional, né? E aí depois o parágrafo 2º do artigo 35 traz aí a inserção de uma nova tecnologia que a gente não tinha no Código de Ética antigo, que é o uso da assinatura eletrônica, prontuário eletrônico, vem sendo implementado aí nos últimos anos e logo será também uma realidade dentro daqui da nossa prefeitura, né? E ele fala o seguinte: quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme legislação vigente. Existe também uma legislação específica que regulamenta como que deve ser, né, essa assinatura digital, como que precisa ser esse certificado, que a gente vai conversar mais pra frente, até quando isso for uma realidade nossa aqui. Tanto o prontuário eletrônico total do paciente, hoje a gente tem uma parcela aí dentro do SIS, né, que já
ajuda muito durante o exercício profissional, o registro até dessas atividades, e que vão sendo englobados aí passo a passo, outros módulos e esse prontuário eletrônico que logo vai ser implementado aqui. Sim. E depois o artigo 36 também fala sobre o registro. Então é dever do profissional de enfermagem registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, gente. A gente precisa ter essa seriedade ao lidar com o prontuário do paciente e outras documentações. A gente gosta de trazer sempre na atenção básica, né? A gente lida sempre com cartão de vacina, carteira de vacina, o Sim. espelho, né? Que ainda é utilizado em muitos locais, o espelho de vacina, tanto físico quanto o próprio espelho digital que a gente tem dentro dos sistemas. Da necessidade da gente manter essa seriedade nesses registros, porque são registros, Simone, que muitas vezes podem vir a serem usados, né, em processos, tanto processos éticos quanto processos civis, processos criminais, e onde a gente vai ter ali aquele registro que vai depor muitas vezes a favor ou até contra aquele profissional. Porque eu posso ter ofertado uma assistência de qualidade, eu posso ter realizado um procedimento livre de riscos, imperícias, imprudências, mas se eu não tenho registro correto, adequado, legível desse procedimento, de nada vai me adiantar eu chegar de repente, né, dentro de uma banca, de um processo, de um júri e colocar as minhas palavras sem ter ali aquele registro legal. Tanto é que é direito do paciente que esse registro seja mantido também. Então é um dever nosso enquanto profissional ter essa responsabilidade, né, no manuseio adequado, no registro adequado dessas informações. E para fechar, o artigo 37 também traz a inserção, né, do nosso processo de enfermagem, que vem sendo implementado ao longo dos anos, não era uma realidade. Ainda mais dentro do serviço público, a gente acaba tendo a vivência do processo de enfermagem muito mais nos hospitais, né, clínicas médicas, internações, mas hoje a gente vê aí o processo de enfermagem sendo aplicado dentro das unidades básicas, dentro das unidades de pronto atendimento, a necessidade do planejamento, da implementação desses processos de enfermagem de forma integrada com a equipe, né? Tanto do enfermeiro com as suas responsabilidades específicas dentro do processo de enfermagem, quanto dos auxiliares e dos técnicos de enfermagem, das ACS que acabam englobadas dentro desse planejamento de ações que sempre vai ter como foco oferecer uma assistência adequada, né, ao paciente. Então é o nosso dever também documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Então muitas vezes o próprio empregador não coloca como regra, né, como dentro ali do dia a dia, a implementação desse processo de enfermagem. Mas também cabe a nós, enquanto profissionais, cobrar muitas vezes que a gente possa colocar esse processo de enfermagem no nosso dia a dia. Eu preciso que seja realizado, né, os protocolos todos que a gente vê os enfermeiros elaborando e que vão ditar ali as ações dos auxiliares e dos técnicos. Sim. A gente ter todas essas anotações de forma adequada, ter o entrosamento da equipe do enfermeiro com as prescrições de enfermagem, enquanto o auxiliar e o técnico vão colocar em prática algumas dessas prescrições de enfermagem. Então a gente vê a atuação hoje da equipe de enfermagem de forma muito mais ampla. A gente deixa de ser só aquele executor de prescrição médica. A gente tem também prescrição de enfermagem, processos de enfermagem. Então a valorização da nossa profissão também gira em torno disso. Sim. A gente trabalhar com seriedade, com essas ferramentas todas que a gente tem hoje disponível, né? E executar também como dever nosso essa atuação em consonância com essas competências legais. Então, de registro de enfermagem,
é o que a gente tem de principal para dialogar com vocês. Essa polêmica toda do carimbo, né, e a necessidade da gente manter esses documentos de forma séria, encarar isso com seriedade, tanto para nós ver isso com benefício, tanto para nós profissionais quanto para os pacientes, né? Muito fidedignas as informações, né, Rebeca? Sempre o mais completa possível, que é como você colocou, né, para respaldo do profissional, para respaldo do próprio paciente, e até porque você que já trabalhou até um pouquinho mais do que, né, a gente já participou de uma comissão de ética. Isso. Você também já trabalhou até mesmo lá no próprio Corém, né, já presenciou bancadas de processos éticos. Você sabe o quão importante é e como faz diferença uma boa anotação, né? Essa questão de registro de carimbo, você até comentou de pontuações, né? Que existem pontuações. Exatamente. Né? Nessa questão de se o profissional usou carimbo, não usou carimbo, né? Então, assim, parece irrelevante, mas não é. Tive a oportunidade de acompanhar, né, ao longo da gestão que eu participei como conselheira suplente no Conselho Regional de Enfermagem, acompanhar ali alguns processos, né, e tanto as oitivas que eram realizadas com os profissionais, né, quanto ali o julgamento ético também. E por isso que eu acabo sendo bem incisiva, né, quando o assunto é tanto de deveres quanto de direitos dos profissionais, para que a gente use todas essas legislações e essas ferramentas ao nosso favor, né? Claro, como ao nosso favor que eu digo, de nos respaldarmos para que a gente possa executar a nossa profissão de forma segura, de forma séria, até para que a sociedade também possa nos ver como esses profissionais sérios que somos hoje, né? Isso traz tranquilidade para o trabalho e para quem está recebendo o nosso cuidado. Mais para frente a gente vai conversar sobre os processos éticos, como que funcionam essas penalidades, que a gente tem até algumas determinadas aqui, essas questões de dosimetria, pontuação, né? O que pode me prejudicar mais em um processo ético, o que pode de repente me favorecer, né, dentro de um processo ético. Mas se vocês tiverem dúvidas, sugestões, entrem em contato com a gente pode de repente pegar, né, essas sugestões, esses questionamentos e até voltar com alguns assuntos que sejam necessários, mas o importante é que o profissional não atue com dúvidas. Esse é o mais importante. A nossa profissão lida diretamente com vidas, né? Então a gente não tem margem para ficar atuando dentro de dúvidas. A gente precisa ter segurança, a gente precisa ter uma boa orientação, um embasamento legal para exercer a nossa atividade profissional com segurança. Então, nossa dica do dia de hoje aqui do programa do Fala Saúde é: se você não tá com seu carimbo ok aí, ó, vamos lá arrumar seu carimbo, regulariza ele aí, coloca ele aí da maneira correta como tem que ser, nos moldes do que o Corém, COFEM pede como ele tem que ser, ok? Passe a usá-lo corretamente, se atente aí aos registros, ok? E faça o bom uso aí do carimbo, tá? E finalizando aqui hoje nosso programa, continuem com as nossas hashtags, abraça a enfermagem, continuem com a nossa hashtag não a PEC 32, tá? Continue participando aí do nosso plano de carreira. Se você ainda não preencheu o formulário, preencha, dê sua sugestão. Se você ainda não assinou o abaixo assinado contra a PEC 32, assine o abaixo assinado, peça para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu amigo, tá bom? Isso mesmo. Mais recados, Rebeca? Não, esse trabalho de formiguinha que é necessário para que a gente possa se organizar e se articular, por isso que a gente precisa desse apoio e dessa atuação em conjunto. Gente. Vacina boa, vacina no braço, usando máscara, mantendo o distanciamento, ok? Isso mesmo. Lavagem das mãos. E a gente aguarda vocês aí até o nosso próximo programa. Fala Saúde.